Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Alcini e hoje nós vamos ter uma aula de educação financeira. Nós vamos falar sobre orçamento individual. Então, esse orçamento é seu, não é para sua família. Eu quero que você aprenda a começar a fazer um orçamento seu. Ah, professora, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. Não tem problema, você deve ganhar uma mesada do teu pai, de alguma maneira você tem contato com dinheiro, né? Ou da sua mãe, ou do seu tio, da avó, enfim. A partir do momento que você tem contato com dinheiro, com renda, você já pode começar a fazer um orçamento. Então, o que nós vamos ver nessa aula? O que é um orçamento individual e vamos identificar formas de efetuar o orçamento individual. Segundo, nós vamos refletir sobre a importância do orçamento individual. Pense comigo, você sabe o que é um orçamento individual? Será que é importante organizar o orçamento? Eu posso deixar ele todo bagunçado de qualquer jeito? Mas enfim, para que serve então um orçamento? Vamos lá. Orçamento individual é muito importante. Ele deve ser contabilizado em uma planilha para melhor identificar receita, gastos, economia e investimento. Contabilizado vem de contar, né? Então eu vou fazer contas com o que eu ganho menos o que eu gasto para saber se eu vou conseguir economizar e se eu vou conseguir investir. Nos nossos gastos diários, semanais e mensais, o maior problema não é o gasto em si. Então o que mais importa não é se eu gasto, mas é o que? É a sua falta de planejamento para que ele caiba no meu orçamento. Então não é o fato de eu gastar o problema é o seguinte, gente, é saber se eu tenho dinheiro para poder gastar sem que isso prejudique a minha vida financeira. Tem gente que abre mão do cafezinho depois do almoço por julgar que é caro demais. Ou seja, ele está preocupado no gasto em si, né? Quanto custa um cafezinho? Apesar, olha lá, de ser um prazer que gostaria muito de ter. Então ele se priva de tomar um cafezinho porque ele acha caro demais. Então ele se priva de ter um prazer. Mas, no entanto, essa mesma pessoa acaba pagando uma grana numa academia que não frequenta há meses. Ele não faz a ligação, porque o cafezinho, cada vez que ele toma, ele vai lá e tem que pagar. A academia, ele paga uma vez por mês, provavelmente no dia que ele vai lá, né? E aí ele passa os outros 28, 29 dias sem nunca aparecer na academia, mas pagou. Então, cuidado com isso. É isso que nós temos que perceber na nossa vida financeira. E o orçamento vem para quê? O orçamento é uma ferramenta, ele vem para ajudar no planejamento financeiro, pois ele auxilia a manter as nossas finanças equilibradas. Esse mecanismo, qual o mecanismo? O de elaborar um orçamento financeiro individual. Ele me ajuda a avaliar a situação financeira, ajudar e gerenciar eventualidades. Quem falou isso foi o Cardoso, no livro do Ribeiro. Então isso é uma citação, né? Que diz o seguinte: este mecanismo ajuda a avaliar a sua situação financeira e ajudar a gerenciar eventualidades. Muito bem, então qual é a importância? Por que eu preciso fazer isso? A importância do orçamento individual para quem quer comprar uma moto, por exemplo. Será que é só eu pegar, ir lá na concessionária da moto ou ir na loja de moto usado e comprar uma moto? E nem me preocupar se eu posso pagar ou não, quanto eu posso pagar ou não, se eu posso comprar uma moto zero ou se eu tenho que comprar uma usada? Não, né, gente? Isso não tem nem lógica. E assim, o orçamento individual deve ser feito quando, né? Com que frequência? Gente, o orçamento tem que normalmente ser feito uma vez por mês. A gente costuma fazer mensal. Às vezes dá para fazer bimestral, mas o recomendado, bimestral é a cada 2 meses. O recomendado é que seja mensalmente. Então, o orçamento individual ajuda a entender quanto se ganha e quanto se gasta. Deste modo, é possível identificar quanto é possível economizar e também os gastos que podem ser reduzidos. Para que eu preciso saber isso?
para que eu consiga comprar uma moto, sem me endividar muito. Nesse caso, é um exemplo, né, pessoal? Tem gente que não quer uma moto, tem gente que sonha alto, quer um carro, tem gente que sonha menos e o quer muito um skate, ó, valor menor, mas eu também tenho que me planejar. E ó, além disso, ele deve ser feito mensalmente para controle das finanças. Então, ele serve para me organizar e ele deve ser feito todo mês. Dá uma olhada aqui numa tabela que mostra um orçamento individual. Então eu ganho R$600 por mês. De luz eu gasto 95, de água eu gasto 35, a internet eu vou gastar R$60, com alimentação R$10, o que dá um total de R$330. E eu ainda consigo economizar um pouquinho lá para investir. Pessoal, vamos relembrar uma coisa aqui. Luz é o quê? É uma despesa variável, ela muda todo mês. Água também é uma despesa variável, lembra disso? Alimentação também. Já a internet, despesa fixa. Apesar delas estarem, todas elas listadas como despesa, lembra que eu tenho dois tipos de despesas. E assim, isso aqui é o que eu consigo contribuir na casa, mas sai do meu orçamento financeiro. Cada indivíduo deve ter a sua planilha orçamentária, porque a minha planilha, os meus gastos são diferentes dos gastos da minha irmã, são diferentes dos gastos do meu pai. Então, cada um na casa tem que ter a sua e a casa inteira tem uma planilha, um orçamento familiar. E nela eu devo listar todas as suas receitas e devo listar também todos os meus gastos, sejam eles fixos ou variáveis. A receita pode variar? Pode. Se nesse mês eu vendo, por exemplo, bolos para fora, nesse mês eu conseguir vender 5 bolos, eu vou conseguir uma receita. Se mês que vem eu dou a sorte de que as encomendas aumentam e eu consiga vender 10 bolos, a minha receita também vai variar. Mas normalmente a gente não costuma diferenciar a receita como fixa e variável, e sim as despesas como fixa e variável. Por quê? A fixa eu sempre sei que é a mesma. A variável, o que acontece? Muda todo mês. E olha lá, todos os gastos devem ser anotados. Se você sair para tomar um suco com os amigos, anote esse gasto. É importante, porque se você esquece de anotar, no final do mês você não sabe aonde você gastou o teu dinheiro. No final do mês, o que você vai fazer? Você vai somar a receita, somar as despesas e subtrair o valor entre os dois itens a fim de verificar quanto irá sobrar. Tranquilo. Se numa coluna eu tenho as receitas, na outra as despesas, basta eu somar, ter tudo que eu ganho e diminuir de tudo que eu gastei e saber se sobrou ou não. Porém, é importante que você não invista apenas o que sobrar. É preciso ter um valor mensal do seu salário separado especificamente para ser investido. Aqui ele está ensinando a gente ser um investidor. Não é, por exemplo, eu só vou investir o que sobra da minha receita. É eu já separar, colocar como se fosse uma despesa o investimento. É um pouco cedo para vocês. Daqui uns anos vocês devem se preocupar mais com isso. Então vamos fazer uma elaboração de um orçamento individual. Ao fazer o seu orçamento, você percebe se as suas despesas estão altas e onde você pode reduzir os gastos, para que sobre mais dinheiro no final do mês. Caso você tenha uma receita variável, também pode identificar quanto ganha mensalmente. Tem gente que às vezes vende, mas nem sabe quanto vendeu. Final do mês, quanto você ganhou? Ah, não sei, não anotei. Gente, importantíssimo saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Vamos para praticando. Considere tudo que você acabou de aprender para responder. Quais são as consequências para quem não faz uma planilha de controle orçamentário individual? Anote a resposta no seu caderno e a gente já volta para conferir.
Anotaram no caderno? Pessoal, aqui não tem uma resposta certa ou errada, não é sim ou não, é o que vocês pensam sobre, né? Então, quais são as consequências para quem não faz uma planilha de controle orçamentário? Eu coloquei aqui o seguinte, ó, sem um controle orçamentário, a pessoa sofre sérios riscos de ter suas finanças abaladas, por não saber quanto ganha e quanto gasta, e se sobra alguma coisa. Aí um dia ela precisa comprar alguma coisa um pouco maior e vê que não tem dinheiro guardado, que não tem guardado esse dinheiro, porque ela nem sabe quanto ela ganha, ela nem sabe quanto ela gasta, provavelmente ela não está guardando nada, ela está gastando tudo que ganha sem controle nenhum. E aí o que acontece? Eu quero comprar alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro. E aí o que acontece? De novo, sobe o risco de me endividar. Se eu não tenho, vou ter que comprar parcelado, eu estarei contraindo uma dívida. Planilha de orçamento. A planilha online pode ser acessada de qualquer lugar. Então, assim, por que é mais fácil eu usar uma planilha online do que eu usar uma planilha escrita? Se eu tenho acesso à planilha online, na hora que eu estou fazendo o meu gasto, eu já anoto nela. Se eu só tenho essa planilha de papel em casa, eu tenho que guardar o tiquezinho e lembrar de quando chegar em casa anotar. Então a planilha online pode ser acessada de qualquer lugar, isso é uma facilidade, você tem ela no teu celular. Se você está na rua e comer um hot dog, por exemplo, é só entrar na planilha e anotar. Agora, qualquer pessoa com uma conta no Google e acesso à internet pode ter uma planilha online. Gente, vocês são nascidos na era digital. A prof, como é mais antiga, ainda tem a planilha dela de papel, apesar de eu ter a planilha no Excel, depois eu passo para lá. Mas diariamente eu vou anotando no papel. Então eu sempre sei quanto eu ganho, quanto eu gasto e aonde eu gastei. Vamos para mais um praticando? Janaína é muito boa em matemática e está ajudando os alunos das séries abaixo da dela com a matéria. Ela atua como monitora de outros estudantes e cobra R$ 25 a hora. Janaína dá 30 aulas por mês de 1 hora cada. Sendo assim, ela ganha. Opa, prof, passou sem querer, né? Já mostrei a resposta, mas vou voltar e deixo com vocês. Daqui a pouco a gente confere.
Pessoal, conseguiram fazer a conta de quanto a Janaína gasta por mês? Vamos ver como é que faz? Bom, se ela leciona 30 aulas por mês ao valor de R$ 25,00 a hora, ela consegue ganhar no mês R$ 750. Bom, continuando a história da Janaína. A Janaína ainda mora com os pais. Entretanto, ela contribui com R$ 250 por mês para ajudar nas contas da casa. O orçamento da Janaína está organizado assim. Ela ganha R$ 750. Com as despesas da casa, ela ajuda com R$ 250. No lazer, ela gasta por mês R$ 300. E com roupas, ela gasta R$ 200. Gente, se eu somar 250 com 300, são 550. Se eu acrescentar mais 200, a Janaína gasta R$ 750 todo mês. Mas espera aí, ela ganha 750 e gasta 750? Será que está certo isso na vida da Janaína? Olha o que aconteceu com ela. Em um determinado dia, as amigas a convidaram para ela fazer uma viagem. E a viagem custaria R$ 1.100 por pessoa. A Janaína, muito esperta em matemática, pensou: bom, se eu ganho R$ 750 por mês, em menos de 2 meses eu consigo juntar esse dinheiro. Será que está certo o que a Janaína pensou? Ela ganha R$ 750 por mês, só que acho que ela esqueceu que ela também gasta os R$ 750 por mês. Olha aí, Janaína, quando começou a pensar melhor, percebeu que no final do mês não sobrava nada do que ela ganhava. Tudo que ela ganhava, ela gastava. Mas por que ela só percebeu que não sobrava nada do salário quando as suas amigas a convidaram para fazer uma viagem? Por que ela não tinha feito essa conta antes? Primeiro, gente, porque ela não precisou, né? Ela nem se tocou que ela precisaria controlar, ela não estava controlando quanto ela gastava. Aí, quando as amigas convidaram para viajar, ela percebeu que ela não tinha dinheiro. Vamos para mais um praticando agora. Se a Janaína conseguir economizar R$ 200 por mês, todos os meses, quanto tempo ela irá demorar para ter o valor total da viagem, que é de R$ 1.100? Eu já volto.
E aí, conseguiram calcular quanto a Janaína vai ter que economizar por mês ou quanto tempo ela vai ter que economizar? Quantos meses ela vai ter que economizar se ela guardar R$200 todos os meses? Bom, Janaína não se organizou financeiramente. Ela não organizava seus ganhos e seus gastos em uma planilha orçamentária. Por isso, ainda não tinha percebido que ela gastava tudo e não sobrava nada do seu salário. Agora, o que acontece? Se ela quer economizar, ela quer viajar, custa R$1.100 a viagem com as amigas, e ela se propõe a guardar R$200 todos os meses, basta eu dividir 1.100 por 200, eu descubro que ela tem que economizar 5,5 meses. Gente, quando a gente fala em meses, né, economizar 5,5 meses, então vamos arredondar que ela teria que economizar 6 meses, meio ano, para conseguir ter o valor para a viagem. Mas matematicamente a gente aceita, né, 5,5 meses. Se a Janaína economizar, então, R$200 por mês, em aproximadamente 5 meses e meio, ela conseguirá o valor total da viagem. Se a Janaína tivesse percebido antes, se ela tivesse um orçamento individual antes, ela já saberia que não teria dinheiro e talvez ela tivesse começado a economizar e guardar bem antes, né? Não teria acontecido isso. Será que as amigas esperaram ela para viajar ou tinham dinheiro e foram viajar e a Janaína ficou para trás? Percebem a importância de um orçamento individual? Percebem a importância de eu saber quanto é o ganho e quanto é o gasto? Encerrando o que vimos hoje, nós entendemos que o orçamento individual é uma ferramenta de controle das nossas finanças. Que com um orçamento individual é possível equilibrar as contas pessoais, minhas, né? Quando eu falo pessoal, minha, eu vou controlar as minhas contas. E sem um orçamento individual, há o risco de viver uma vida financeira desequilibrada. E não é isso que a gente quer. O que tínhamos para a aula era isso. Até mais. Tchau.